Estamos de volta, esse é o Negócio 5.0, o programa ideal para você se tornar o melhor profissional do futuro. Não se esqueça, viu? Vamos de notícias? Procurando motivos para continuar sua graduação, apesar de chegarmos a 14% de desempregados no Brasil, isto é, quase 30 milhões de desempregados, a boa notícia é que quem possui formação superior tem 54% menos chance de ficar desempregado. Para mais de 92% dos RHs, candidatos com soft skills superam outros com conhecimento técnico. Dado consta na pesquisa realizada pelo escritor Andrea, junto a 264 RHs de empresa com mais de 500 colaboradores aqui no Brasil. Um estudo realizado pelo World Innovation Summit for Education, da Fundação Qatar, mostra que até 2030 a maior parte do ensino será personalizada, fazendo com que os alunos se tornem um protagonista de seu próprio aprendizado. Para o mercado de trabalho, o importante é o profissional ser capaz de resolver problemas e, principalmente, estar acompanhando e se aperfeiçoando no mercado de trabalho a todo momento. Uma pesquisa realizada no LinkedIn mostrou que mais de 75% dos integrantes da geração Z acreditam que o sucesso profissional virá do lifelong learning, ou, se preferir, aprendizagem contínua. Falar sobre educação é um assunto onde a informação são infinitas acerca deste tema. Pode parecer simples para alguns, mas para outros, estudar não é nada prazeroso. E para entendermos melhor sobre esse assunto, eu vou chamar a Emily, que vai entrevistar nosso convidado de hoje, Maker Vitor Hugo. Nesse cenário de negócios 5.0, o que os alunos da FMU estão fazendo? Obrigada, Henry. Estou aqui com o Vitor. Vitor, por que eu devo te entrevistar? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Eu fico muito feliz quando a gente tem essa interação entre as escolas aqui na faculdade. Então, eu, discente de letras em inglês, vim participar de um projeto da Escola de Negócios aqui com vocês. Eu acho que isso é um projeto muito legal, principalmente por conta dessa interdisciplinaridade, né? E dito isso, eu acho que agora sim eu consigo responder sua pergunta, por que a galera deve nos ouvir. E assim, eu como professor de inovação, como professor de metodologias ágeis, como consultor de inovação, sim, eu tenho muito para compartilhar, eu acredito, mas eu acredito que eles devem nos ouvir principalmente porque eles vão estar praticando a base da aprendizagem, que é o nosso tema de hoje. Então, se a galera que está nos escutando agora, se eles firmarem um compromisso de prestar 100% atenção nessa nossa conversa, eu tenho certeza que eles vão aprender alguma coisa. Na sua opinião, qual é a importância desse aprendizado? Bom, todo mundo tem sonhos, certo? A galera que está nos ouvindo está estudando pra caramba, está buscando se informar. Muitos já têm uma carreira própria para seguir. Porém, todos eles terão que se autodesenvolver, terão que buscar mais conhecimento para se tornar cada vez melhor naquilo que eles estão buscando ser, que eles estão buscando fazer. E toda essa jornada ela vai ser através da aprendizagem, certo? E eu acho que tem uma palavra-chave nessa sua pergunta, que é a aprendizagem contínua, sabe? Que é a importância da aprendizagem contínua. E tem um conceito muito legal quando a gente está falando sobre aprendizagem contínua e que é tendência, que é o lifelong learning. O lifelong learning ele é um conceito que ele abrange tudo que a gente está falando sobre aprendizagem. Então, quando a gente está falando sobre lifelong learning, a gente está falando sobre aprendizagem formal ou informal. A gente está falando sobre habilidades como soft skills, por exemplo. A gente está falando até sobre comportamento. Então, quando a gente está falando sobre a importância da aprendizagem, a importância da aprendizagem contínua, a gente tem que falar sobre lifelong learning. É nítido esse prazer em aprender, essa vontade de buscar conhecimento. E sempre teve essa vontade de você, Vitor? Ou você se inspirou em alguém? Como foi esse processo? Olha, eu acho que não tem um momento assim exatamente que eu falei, nossa, eu adoro aprender. Eu acredito que a curiosidade, ela sempre esteve em mim, assim, desde pequeno. Eu sempre gostei de participar das atividades na escola. Até agora, né, na universidade, sempre quando eu tenho a oportunidade de participar de projetos extra-sala, como é esse aqui, eu sempre busco aproveitar essas oportunidades. Eu acho que a chave, assim, de ter essa paixão por aprendizagem, ela está em duas palavras, que eu sempre carrego comigo, que é a curiosidade e o ensinamento. Então, é sempre ter a curiosidade muito bem aguçada em você, sempre buscar aprender e deixar a curiosidade ali na flor da pele e sempre buscar ensinar também, sabe? Eu acho que a gente fazendo isso, a gente consegue fechar o ciclo da aprendizagem. Então, como a gente falou, de firmar o compromisso com a galera, de eles terem uma escuta ativa nessa conversa,
o ensinamento, quando a gente compartilha o nosso conhecimento com as pessoas, a gente fecha o nosso ciclo de aprendizagem, sabe? Então, Levando isso em consideração, você acha que qualquer pessoa pode ter esse prazer em aprender ou é algo mais limitado? não, qualquer pessoa pode ter o prazer em aprender. Claro que tem muitos desafios em alguns temas específicos quando a gente vai estudar, mas eu acredito que para a gente deixar esse prazer em aprender bem aguçado sempre nós, eu deixo o desafio para a galera que é compartilhar conhecimento. Eu acho que o ponto-chave do prazer em aprender também está no ensinamento, porque se a gente estuda, se a gente aprende, se a gente ficar guardando todo aquele conhecimento para a gente, talvez a gente vai perdendo um pouco aquele sentimento de quero mais, sabe? Então, eu acho que a chave no prazer por aprender também está no ensinar. E aí, eu acho que a galera pode pensar, putz, mas eu vou ter que virar professor, não me dou muito bem como educador, então como que eu faço isso? A gente comentou sobre o ciclo de aprendizagem, né? Então, da escuta ativa e do ensinamento. E no meio desse processo tem muitas outras formas que a gente pode fazer para continuar aprendendo e deixar esse sentimento de quero mais. Então, se a gente quer compartilhar os nossos conhecimentos, as redes sociais estão aí para isso, né? Um espaço livre e aberto para a gente compartilhar qualquer tipo de assunto e com certeza a gente vai achar um público que se interesse por isso. A gente pode aproveitar também as rodas de conversa, a gente pode aproveitar a mesa do bar enquanto a gente está tomando um litrão para conversar sobre os assuntos que a gente está estudando. E é uma outra forma também de a gente compartilhar conhecimento. Eu acho que o principal, e novamente eu deixo um desafio aqui para a galera também, é aproveitar qualquer oportunidade que a gente tem de ensinar as outras pessoas. Assim a gente fecha o ciclo de aprendizagem e assim a gente consegue deixar aquele prazer por aprender sempre muito bem aguçado. Esse ciclo já havia aqui que não é um processo simples, né? E a gente vai enfrentar desafios. Como que você dá dicas para a gente lidar com esses desafios encontrando o meio do caminho? Legal. Eu acho que depende muito do ponto de vista de ser simples ou complexo. Eu acho que depende das teorias que a gente vai atrás, de aprendizagem e tal. Mas eu acho que o maior desafio na aprendizagem está em assuntos que a gente não vê tanto interesse ou que a gente não sabe o potencial que aquele assunto tem, sabe? E eu acho que alguns vão mentir, mas eu tenho certeza que todo mundo tem aquela matéria que a gente não gosta de estudar muito, né? Que a gente acha chato, que a gente acha cansativo, não tem muito interesse. Eu acho que o maior desafio da aprendizagem com prazer está nesses temas, nos temas que a gente ainda não sabe a relevância que ele tem. Então, acho que o primeiro passo para a gente conseguir sempre ter esse prazer por aprender é descobrir o potencial e os benefícios que temas que a gente não achava tão interessante têm na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, dado esse primeiro passo de descobrir os benefícios, a gente vai começar a ter mais interesse sobre temas que talvez a gente não tinha antes. Inclusive, esse não é só um desafio dos alunos, é um desafio dos professores também, né? Então, eu como professor, eu como educador, o meu desafio também é deixar e mostrar o potencial e quão interessante é os temas que eu quero compartilhar. Então, antes mesmo de eu falar o que é a abordagem ágil que eu quero ensinar para os meus alunos, o que é a metodologia ágil criativa, antes de tudo isso eu mostro qual que é a importância e como aquela abordagem, como aquela técnica vai transformar a vida dessa pessoa. Porque assim sim a gente consegue passar pelos desafios de estudar coisas que não são interessantes e sempre estar com esse prazer em aprender ativo. Conhecimento sempre é válido, né, Vitor? Em qualquer momento. Enfrentando esse atual momento de pandemia, a gente pode ver que alguns alunos ficaram desmotivados por conta dessa forma remota. O que você tem para falar sobre isso? Olha, pessoalmente o EAD foi um desafio bem complicado para mim. Quando começou a pandemia, a gente teve que se adaptar. Eu, como aluno, aprendiz, eu tive bastante dificuldade. E aí eu inverti os papéis, né? Eu fui buscar como eu, como professor, eu poderia deixar os meus alunos engajados. E aí eu comecei a me interessar mais pelas aulas, comecei a utilizar algumas técnicas que eu descobri. E não precisa ser nerd que nem eu para saber que tem uma cultura que está crescendo muito nos últimos tempos, que são a cultura dos games, a cultura dos esportes, dos esportes digitais. Então é uma cultura que vem crescendo muito e que ela vem nos ensinando muitas coisas importantes também que pode nos ajudar a se engajar mais com as aulas no EAD. Então, o nome dessa técnica, o nome dessa abordagem é gamification em inglês, e ela tem muito para nos ensinar. Então, por exemplo, a gente pode ver em diversos cenários que utilizam a gamificação
a premissa dos games que se chama premiação, certo? Então a gente pode ver em diversas empresas, enfim. Então, para a gente colocar isso em prática no nosso dia a dia, eu deixo a dica para o pessoal de trazer essa premissa dos games para o seu cotidiano. Então, defina um cronograma de estudos, por exemplo. Então, defina um objetivo para o final desse cronograma de estudos. Então, vamos supor que você está estudando sobre o tema e no final desse seu desafio você tem que escrever um artigo científico ou você tem que fazer um vídeo que fale um pouco sobre esse tema que você está estudando. Caso você consiga fazer esse seu desafio, você dá uma premiação para você mesmo. Sei lá, pode ser um presente, pode ser, não sei, uma garrafa de vinho, se você gosta de tomar vinho, não sei. Então, essa é uma técnica dentro da gamificação que a gente pode utilizar para engajar melhor os nossos alunos e se engajar dentro do EAD, dentro das aulas digitais e online. Ó, para quem acompanhou até aqui, ó, dica valiosa do Vitor. Vitor, dá uma dica para aqueles recém-chegados, nossos calouros da faculdade, para aproveitar mais esse ambiente acadêmico. Legal. Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente vai, de fato, descobrindo com o passar do tempo na universidade, mas eu acho que as dicas que eu posso deixar, a primeira delas eu acho que vocês vão brigar comigo, mas são os trabalhos em grupo. Os trabalhos em grupo são bem desafiadores, eu acho que tem bastante dificuldade ali nas relações interpessoais, mas tem um ponto-chave nos trabalhos em grupos que são as equipes multidisciplinares, sabe? Quando a gente se desafia a fazer os trabalhos em grupo, a gente vai estar se preparando para essas equipes multidisciplinares que a gente vai encontrar dentro das empresas. Eu acho que, além disso, também todo mundo tem que aproveitar a oportunidade de estudar de forma científica o que a gente está vendo dentro da faculdade, sabe? A gente tem aí as oportunidades das iniciações científicas, que, aliás, eu tenho algumas ideias para mim, eu estou desenvolvendo, vai caminhar e vai sair, se Deus quiser. Então, acho que todo mundo deve aproveitar, principalmente, esses trabalhos em grupo e a oportunidade de se aprofundar cientificamente nos estudos que a gente está tendo. Então, acho que essas são boas dicas para quem está entrando agora na faculdade. Dicas valiosíssimas. Vitor, só para não ficar aqui esse conteúdo, que o Vitor tem muita coisa para apresentar para a gente, como que os alunos ali do outro lado da telinha podem te encontrar? Seguinte, tem meu Instagram, MakerVitor, eu acho que a gente pode conversar de forma mais informal por lá, mas eu fico à disposição para a gente trocar e-mail, para a gente conversar no WhatsApp. Eu acho que o mais importante desse bate-papo é que a gente tem muita coisa para aprender, de fato, e entender formas mais diretas de a gente conseguir entender o que a gente quer aprender, como que a gente quer aprender. Eu acho que é importante a gente conversar sobre aprendizagem, não só deixando as instituições à frente do ensino, sabe? Eu acho que é muito importante nós, como alunos e como educadores também, trazer o protagonismo para nós, sabe? Pegar o protagonismo, então aprender e ensinar a partir dos pontos de vista dos nossos alunos e do nosso ponto de vista. Então, fico à disposição para a gente continuar conversando sobre esse tema. Com essa mensagem, eu encerro hoje o nosso quadro com o Vitor. Muito obrigado, até mais, gente. E assim encerramos nosso episódio de hoje. Obrigado pela sua atenção e companhia. Nos ajude a fazer com que este conteúdo chegue a outros profissionais. #compartilhe e até a próxima.